Vamos abrir a Bíblia em Levítico capítulo 20, versículo 26. Os irmãos que vão para Campos do Jordão, o grupo já fechou, tá, gente? Qualquer decisão de última hora, falem com a Roselane. Terceiro livro da Bíblia. Terceiro livro da Torá. O que vocês acham? Deus tem santidade? Tem ou não? Tem não? Não, ele é santo. Desculpa o trocadilho, mas é que gera em vocês ainda mais conhecimento. Aleluia. Capítulo 20 e 26. 20, versículo 26. Vamos ler juntos? Fica complicado porque as nossas traduções são diferentes, né? Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Então ele não tem santidade, não é alguma coisa que ele possua, que possa perder, que possa esquecer, igual o sapato da minha mulher. Entendeu? Não é alguma coisa que possa ser perdível. Aleluia. Ele é santo. E os separei, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos povos, para que sejam meus. Como é que está na tradução de vocês? Podem ler? Para serem meus, né? Podem tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. A compreensão, eu trago-lhes uma palavra nessa manhã sobre consagração de vida, sobre santificação, santidade. Consagração significa separação, né? Separação daquilo que é imundo, separação daquilo que é impuro, separação do pecado, separação do mundo, separação do Egito, símbolo do mundo, separação de tudo que contamina. A isso se chama consagração, ok? Consagração significa separação ou também dedicação. Quando a pessoa está dedicando alguma coisa a Deus, ela está consagrando aquilo a Deus. Quando a pessoa está se dedicando a Deus, com exclusividade a Deus, ela está se consagrando a Deus. Então há o sentido, dentro da consagração, de separação e o sentido de dedicação. Amém? Esse versículo, ele precisa ser associado vamos lá em Tessalonicenses 4, 3, 7. 1 Tessalonicenses 4, 3, 7. Diz assim a palavra de Deus: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos separados e dedicados, separados do mundo, daquilo que contamina, daquilo que é sujo, e dedicados a Ele. Santificados, né? Abstenham-se da imoralidade sexual.
cada um saiba controlar o seu próprio corpo para usá-lo de maneira santa e honrosa, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, e assim por diante. Existe um exemplo clássico criado por muitos, inclusive retirado o exemplo da própria Bíblia Sagrada, como no caso da rainha Esther e outras rainhas da Bíblia, que é o exemplo da mulher quando ela é escolhida por um rei. A partir do momento em que um rei escolhe para si uma esposa, isso está na Bíblia e isso está na cultura secular também. Ele, na época bíblica, né, na época do Velho Testamento, ele entregava primeiro aquela mulher para o cuidado dos eunucos que serviam no palácio. Aqueles eunucos tinham por responsabilidade prepararem tudo que visasse a consagração daquela mulher. Havia um período de tempo em que os eunucos trabalhavam incansavelmente, ensinando a mulher muitas coisas, não é? Corrigindo outras coisas, batalhando ali com a mulher em várias áreas da vida dela, para que ela aprendesse a tornar-se uma mulher diferente das mulheres comuns. Porque ela ia ser rainha. E como rainha, ela iria desfrutar da presença contínua daquele rei. Ela iria participar da intimidade do rei a um nível que nenhuma mulher participaria, ou nenhum assessor do rei teria tanta intimidade com o rei, nenhum trabalhador do rei, nenhum oficial do rei teria tanta intimidade com o rei, desfrutaria de tanta intimidade, de tantos segredos, que aquela mulher desfrutaria quando tomasse posse, né? Fosse coroada como rainha do reino. Então essa mulher, ela era preparada pelos eunucos num processo de santificação, que incluía separação do mundo, separação do pecado, separação das impurezas do mundo, não é? E ela era esperado pelo rei que ela se dedicasse como mulher exclusivamente ao rei. E toda essa consagração, toda essa preparação, toda essa liturgia da função de rainha tinha um propósito. O propósito do rei tê-la para sempre. E o propósito dela dedicar-se àquele homem com exclusividade, como única para sempre. Lógico que havia benefícios que superavam em muito as restrições que ela sofreria, né? De se dedicar exclusivamente ao rei, de se consagrar, de estar se purificando
para estar na presença do rei, tornar-se uma pessoa de total confiança dos segredos do rei. Todas essas restrições tinham uma compensação, vinham carregadas de um benefício muito grande, porque ela tornava-se herdeira do próprio rei. Tudo aquilo que o rei tivesse como propriedade sua, seria dela também. E outros benefícios de honra e etc., por estar assentada no trono ao lado do rei, por estar desfrutando da intimidade do rei, podia se tornar uma conselheira do rei, poderia com seus conselhos interferir no próprio reinado do seu esposo. Então ela precisava ser uma mulher preparada. Por que esse exemplo, ele é um exemplo no mundo bíblico clássico para nós entendermos o tema consagração? Pelo seguinte, é muito comum os crentes errarem ao entenderem que Deus libertou o povo de Israel do Egito para levá-los diretamente para a terra prometida. Deus libertou o povo de Israel do Egito para que o povo tomasse posse da promessa, para que o povo desfrutasse de Canaã. Esse é um erro muito comum no meio cristão. Por quê? Porque as pessoas, por não fazerem uma leitura ampla do contexto, elas correm o risco de examinarem o versículo com muito poucas luzes. Nunca se deve examinar um versículo sem estudar-se o contexto do versículo. E esse contexto pode ser um contexto próximo, estar aí no capítulo que se lê o versículo, ou pode ser um contexto remoto, que envolva toda a Bíblia. Dá para entender? Nunca se pode interpretar um versículo sem as luzes. Quando se fala em luz, fala-se em conhecimento. Sem o conhecimento dos versículos no entorno daquele versículo e também os mais longínquos, que podem estar nas extremidades da Bíblia. Há muitos versículos no Novo Testamento que falam de santificação, não é? O próprio versículo de Tessalonicenses diz que Deus espera que nós sejamos santificados. E todos os versículos, né? 1 Coríntios, não é? Capítulo 5, versículo 30, diz que Jesus é a nossa santificação, Ele é a nossa sabedoria. E outros versículos que estão lá no Novo Testamento, dizendo sede santos, né? Porque Deus é santo. Você não consegue, apenas com a interpretação que abranja o versículo, você não consegue apenas com a interpretação que abranja os demais versículos do entorno, nem você consegue, nem eu, nós não conseguimos uma interpretação a um nível de total profundidade se nós não recorrermos ao início de tudo. E o início de tudo está em Deus libertar o povo da escravidão do Egito. Por quê? Porque todo o contexto desses versículos no Novo Testamento
vão levar em consideração, tem como objetivo também de nos libertar das sujeiras do mundo, das podridões do mundo, pois o Egito é uma tipologia do mundo no Novo Testamento. Faraó é uma tipologia de Satanás. Mas para nós entendermos esses versículos que falam de santidade, de santificação, de consagração no Novo Testamento, temos que vir a Êxodo. Temos que estudar Êxodo. E estudar a história por completo, para podermos entender que o propósito primário de Deus, ao libertar o povo da escravidão, não foi o desejo de levá-los à terra prometida. Havia algo muito mais importante do que a terra prometida, do que essa promessa na vida deles. Havia outras promessas. E dentre essas outras promessas, havia a promessa de Deus levar o povo para perto de si, para próximo de si, para a sua presença. Estarmos na presença de Deus sempre é mais importante do que a promessa do milagre, que a promessa da cura, que a promessa da prosperidade. Todas as promessas de Deus, todas, perdem em importância para a principal promessa e o principal alvo de Deus, qual é? Nos conduzir à presença dele. Porque se Deus leva aquele povo diretamente para a terra prometida, qual é o resultado que ocorreria desse ato de Deus? Esse povo se transformaria num bando de incrédulos, ímpios, tão ímpios quanto aqueles que habitavam já na terra prometida. Não ia ser diferente. Seriam ímpios como os jebuseus eram, como os cananeus, e assim por diante, os ocupantes da terra prometida. Então, a maior promessa, mais importante, não era levar o povo, não era tirar o povo da escravidão e conduzi-lo para a terra prometida. Não. A maior promessa, mais importante, era levá-los para o Monte Sinai, para o Monte Horebe. Por quê? Porque ali no Monte Horebe, Deus ia chamar o povo para a sua presença. E quando Deus chama o povo para a sua presença, aí está o problema. Sede santos como eu sou santo. Não tem como estar na presença de Deus sem santificação. Não adianta ter um outro parecer, ter uma outra opinião. Não adianta abraçar nenhuma heresia pregada por qualquer pastor próspero desse mundo. Não adianta. Não adianta nem toda uma igreja abraçar essa heresia. Lembrem-se que as grandes heresias, as heresias mais catastróficas contra a palavra de Deus, são construídas a partir da Bíblia. Não são construídas a partir do Harry Potter. Os piores inimigos de Deus, humanamente falando, eles
manipulam a palavra de Deus para obter novos ensinos. E geralmente são ensinos que vão de encontro à própria palavra de Deus. Isso é mais comum do que você pode imaginar. Isso é extremamente comum. Qual é a única defesa que nós temos desses detratores da palavra de Deus, interpretando a Bíblia ao seu bel prazer ou para justificar o seu pecado? Qual é a defesa que nós temos? Estarmos na presença de Deus. Por quê? Porque na presença de Deus, o que disse Paulo em 1 Coríntios? Disse que há sabedoria. Na presença de Deus, há santificação. Na presença de Deus, há discernimento, há entendimento, há compreensão. No último capítulo de Malaquias, Deus profere a seguinte sentença: e outra vez eu mostrarei a diferença que há entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então há uma diferença. Qual a diferença que haveria se Deus coloca a promessa da terra prometida para os israelitas como um trem direto à terra prometida? Um trem que vai partir do Egito e vai levá-los diretamente à terra prometida. Qual seria o resultado? Seria mais um povo ímpio, bárbaro, sem Deus, dentro da terra prometida. Então, o mais importante para Deus era o Monte Horebe, não era a terra prometida. Apague esse foco da terra prometida. O mais importante era o local da comunhão, onde Deus atrairia o seu povo para si e ele, Deus, se colocaria no meio do seu povo. Então, o projeto de Deus, antes de terra prometida, passava obrigatoriamente por isso. Para que aquele povo, escolhido por Deus, entre muitas nações, povo esse criado pelo próprio Deus a partir de Abraão, para que este povo fosse realmente um povo diferente de todos os povos do mundo que estavam entregues nas mãos de Satanás. Eram conduzidos pelos demônios, cada um na sua religião, cada um seguindo o seu caminho para o céu, achando que elevava ao céu, quando estavam descendo a ladeira para o inferno. A única maneira de Deus colocar na terra prometida um povo que não fosse um povo pecador, bárbaro, ímpio, não fosse um povo alienado de Deus, idólatra, adorador de deuses pagãos, a única maneira seria o Monte Horebe, seria um local de encontro. Um local de encontro real, fisicamente falando, naturalmente falando. Aquele povo precisava ter um encontro com Deus que nunca havia tido. Precisava ter um encontro com a voz de Deus, com a glória de Deus, a presença de Deus. Ter um encontro com o poder dessa presença manifesta ali no monte. Deus planejou tudo isso. E Deus estabeleceu uma regra.
Vamos abrir lá em Êxodo. Êxodo 19, 10 e 11. Capítulo 19, versículos 10 e 11. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre o povo hoje e amanhã. Esse hoje e amanhã, ele vai revelar o relógio profético de Deus. Gravem isso que eu vou falar daqui a pouco. Eles deverão lavar as suas vestes. Por quê? Porque eles estavam... Deus aqui está falando não só de vestes físicas. Deus está falando de vestes espirituais, de cobertura espiritual. Porque havia muito paganismo entre eles. Se Deus desse qualquer brecha, eles substituíam Deus como tentaram substituir por um bezerro de ouro. Eram pagãos, eram ímpios, pecadores, filhos da ira, filhos da desobediência. Então, o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre o povo hoje e amanhã. 2 dias para você consagrar o povo. Eles deverão lavar as suas vestes. Essas vestes são mais do que vestes físicas, são vestes espirituais. Essa consagração tinha por objetivo eles se lavarem espiritualmente, para poderem entrar na presença de Deus. Ninguém que não esteja lavado espiritualmente pode estar na presença de Deus. A condição sine qua non, ou seja, a condição absolutamente importante, mais importante, é esta: porque Deus é santo. Santidade em Deus não é alguma coisa que ele possua. Santidade é ele próprio. Ele é a fonte de toda a santidade. Ninguém consegue santificação sem Deus, porque ele é a fonte. Você bebe água na tua casa, mas essa água veio de alguma fonte. Assim é a santificação, assim é a santidade. Você não encontra santidade no diabo. Estão entendendo? Porque Jesus é a santificação. Deus é a fonte de toda a santificação, de toda a santidade, de toda a pureza. Ele é a própria pureza. Ele é a própria santidade. A santidade é inerente ao seu ser. Então era requisito número 1 a consagração. E dentro da consagração, eles tinham que lavar as suas vestes. Ou seja, eles tinham que se arrepender dos seus pecados. Porque quando Deus batia os olhos neles, eram treva pura. Era pecado no corpo, pecado na alma, pecado no espírito, pecado por todos os lados. E se eles entrassem assim na presença de Deus, eles morreriam fulminados. Fulminados. Deus estabeleceu um perímetro em torno do Monte Horebe e falou: olha, Moisés, que ninguém se atreva a entrar nesse perímetro. Não toca no monte, porque eu já estou no monte. Aquele que tocar será apedrejado. Aquele que tocar sem as vestes espirituais lavadas. Porque
Às vezes, quando nós viemos do mundo, ou quando falhamos em algum momento na nossa vida em relação à santidade, as nossas vestes espirituais imediatamente ficam salpicadas de sujeira. Ficam manchadas de sujeira. E essa sujeira precisa ser removida, sob pena de não haver mais comunhão com Deus, a não ser uma coreografia de comunhão, mas não uma comunhão de essência. Não vai haver, não pode haver, porque a pessoa não pode ter uma vida de pecado e achar que pode entrar na presença de Deus para desfrutar dessa presença. Por isso Deus diz: sede santos como eu sou santo. E Deus disse a ele: lava as vestes dessa rapaziada toda. Ou seja, manda eles pensarem na vida deles, raciocinarem, avaliarem na presença de quem vão entrar. Eles já viram os sinais que eu já dei do meu poder. Eu matei todos os soldados do Egito. Eu matei o rei afogado. Olha quanto sangue eu derramei no mar para eles estarem aqui, para eles entrarem na minha presença em pecado. Vou matá-los também. Minha santidade vai reagir ao pecado. A minha pureza vai reagir ao pecado. Eu só não os mato agora porque eu sou longânimo. Eu ainda vou me revelar para eles. Mas depois Deus acaba matando todos eles. Todos eles vão morrer no deserto. A única diferença da morte dos egípcios, soldados, o rei, e a morte deles, é que a morte dos egípcios ocorreu em água. A deles vai ocorrer na terra do deserto. Mas vão morrer, porque não deram ouvidos à voz de Deus. Por isso que Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Deus ainda usou de misericórdia com eles 40 anos. Mas para Deus sentenciá-los a morrerem no deserto, Deus viveu no meio deles, ensinou a eles, tentou de todos os modos que eles se arrependessem. E eles não se arrependeram. Não se arrependeram nem aqui. Vocês vão ver que eles não vão se arrepender. Eles não vão se arrepender. Eles vão preferir a vida de pecado. Eles chegam ao ponto de dizer para Moisés: Moisés, tá bom, bacana, fale Deus contigo e você fale conosco, mas nós não queremos falar com Deus. Ali, naquele dia em que eles disseram aquilo, Deus nunca mais tratou aquele povo de um povo nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Deus só vai tratar um povo com essas nomenclaturas, com esses títulos, a nível desse reconhecimento, que é o povo da igreja. Quem vai revelar isso é o apóstolo Pedro, quando ele, na sua epístola, chama a igreja de pedra viva, chama Jesus de pedra angular de esquina, pedra viva também, rocha de escândalo. Chama a igreja de nação santa, povo de propriedade peculiar do Senhor, sacerdócio real.
No capítulo 19 de Êxodo, não vou abrir para não gastar mais tempo, esses títulos estão todos lá sendo usados por Deus para os israelitas. Não era plano de Deus levantar a tribo de Levi como uma tribo sacerdotal. Isso aí foi carta na manga, foi solução de última hora. Última hora não é muito apropriado porque Deus não se surpreende com nada, né? Mas foi um plano secundário. O plano primário, o projeto primário de Deus era com uma nação, fazê-la nação de sacerdotes, como a igreja. Ninguém é sacerdote porque é ministro do evangelho. Tem crente que não tem noção e acha que eu sou sacerdote porque sou ministro do evangelho. Não. Sou sacerdote porque sou crente igual a você. Somos nação sacerdotal. Sacerdócio real. Nós participamos da realeza de Cristo. Estamos reinando com Cristo. Entenda. Você é sacerdote de Deus, sacerdotisa de Deus na terra, enquanto nova criatura for. Entenda. O Espírito de Deus habita em você. Aleluia. Se você não fosse constituído como sacerdote, meu irmão, sacerdotisa, minha irmã, tu jamais poderia entrar na presença de Deus. Nunca. 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 Os únicos que podiam entrar na presença de Deus eram os sacerdotes. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos. E você só diz, Senhor, eu estou na tua presença. Para você dizer, eu estou, tu tem que ser sacerdote. Senão isso é blasfêmia. Tem que ser sacerdote. Por que que Jesus ofereceu-se a si próprio em holocausto? Ele ofereceu sacrifício. Já ensinei isso aqui. Por que que ele pôde oferecer o sacrifício da cruz? Porque ele foi batizado por João Batista. João Batista era sacerdote, filho de sacerdote. Por isso que João Batista falou para ele, ué, você vem a mim para ser batizado? Eu que tinha que ser batizado por você? Jesus não podia batizá-lo. Jesus era da tribo de Judá, da tribo dos reis. Então, João Batista o batizou. Jesus disse, é necessário que se cumpra toda a justiça. Por quê? Porque ele olhava para o Gólgota, ele tinha que oferecer sacrifício. Como é que ele oferecia sacrifício? Não sendo sacerdote. O sacrifício dele para Deus seria tido por Deus como de Saul. Mesma coisa. Samuel não chegou, não? Samuel não é um homem de palavra. Esperei ele vir, não veio. Eu vou oferecer o sacrifício no lugar dele. E ofereceu. E Deus o destituiu. Deus o abominou dele oferecer sacrifício enquanto rei. Rei não podia exercer função de sacerdote. Sacerdote não podia exercer função de rei. As funções eram departamentalizadas, separadas totalmente. Deus jamais aceitaria o sacrifício de Jesus da cruz se ele não passa pelo tanque batismal, pelas mãos do sacerdote. Aquele batismo comunicou o sacerdócio de Levi, porque João Batista era da tribo de Levi. Zacarias, seu pai, era da tribo de Levi. Por isso eles eram sacerdotes. Comunicou para o próprio Jesus. Por isso que Jesus é o rei dos reis e ele também é o sumo sacerdote da igreja. Aleluia. As coisas de Deus são muito sérias. Nós é que brincamos com as coisas sérias. Ou agimos sem a mesma seriedade que Deus dá.
Então, e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estarem prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Aqui está o relógio profético de Deus. Por que o relógio profético de Deus? Porque associem primeiro dia, hoje e amanhã. Primeiro dia, segundo dia. Ao terceiro dia, Deus, qual é o verbo que ele usa? Deus fará o quê? Descerá. Isso nos impele termos mais cuidado ainda com a nossa vida de comunhão com Deus. Isso exige de nós que nós venhamos a pregar a palavra de Deus com o senso de urgência da hora. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados com o senso da urgência da hora. Porque senão, nós, sendo surpreendidos por Deus com alguma mancha nas nossas vestes, com certeza absoluta, não seremos arrebatados. E você vê isso no próprio versículo. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. Ou seja, não poderia estar na presença de Deus sem essas vestes. Não poderia subir o Monte Horebe sem essas vestes lavadas. A palavra de Deus diz em Apocalipse que aqueles que estão na presença de Deus no céu lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por que o sangue do Cordeiro? Porque 1 João 1,7 é muito claro, quando diz que o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. Ok? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos não mais irmos a Moisés para saber com Moisés como devemos lavar nossas vestes. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aplicando o sangue de Jesus Cristo às nossas vestiduras espirituais. O capítulo 19 de Êxodo, se não falha a minha memória, diz que nós estaremos vestidos para Deus de um terno de linho fino, branco, como a neve. Ou seja, não pode haver mancha nas nossas vestiduras. A única vestidura no céu que é permitido mancha, gravem isso, são as vestes de Jesus. As vestes de Jesus sempre estarão visivelmente manchadas com o seu próprio sangue, para mostrar que aquilo ali é o que fez dele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. São aquelas manchas que ele carregou nas suas vestes do seu próprio sangue, que nos proporcionou a salvação, que nos concedeu nossa reconciliação com Deus. As feridas feitas no corpo dele, cada ferida nos trouxe, como chaga, trouxe cura para as nossas doenças, enfermidades. Ok? Sem problema? Tranquilo? Dominaram o relógio profético? Sem problema algum? Muito bem. E aconteceu que o povo se enraiveceu dessa situação. O povo, depois vocês meditem nos capítulos 19, 20, 21, né, vocês vão ver que o povo se afastou, correu da presença de Deus.
Quando Deus começou a explodir os trovões, relâmpagos, né? Desceu fogo sobre o monte, o povo se desesperou. Por que que o povo se desesperou? E depois vai dizer a Moisés: Moisés, nós fizemos uma reunião, chegamos à seguinte conclusão: você fale conosco, mas Deus não. Deus não queremos estar falando com Deus. Deus, você é o intermediário, foi até agora e nós queremos que continue a ser. Por quê? Por que que eles tomaram essa decisão? Qual a razão? A razão é uma só. Eles não lavaram as vestes. Usaram a liberdade de escolha que Deus lhes deu, usaram o livre-arbítrio e escolheram permanecer com a vida em pecado. Simples desse jeito. E Deus respeita a nossa vontade. Já preguei isso aqui inúmeras vezes. Deus aprecia a nossa vontade e Ele respeita. Deus tanto respeitou a vontade deles que Deus escolheu uma tribo, a tribo de Levi, para estabelecer o sacerdócio. Para ter alguém se comunicando com Deus na casa de Deus chamada tabernáculo, lá no Santo dos Santos. Deus que queria fazer daquela nação uma nação de sacerdotes, pegou e jogou no lixo o projeto. Deus inaugurou o projeto do sacerdócio levítico. E ali Deus prorrogou por muitos e muitos anos a entrada deles na terra prometida. E por fim acabou matando todos eles, com exceção de Josué e Caleb, na terra do deserto. Isso serve para advertência nossa. Porque nós estamos debaixo do relógio profético de Deus. Cremos piamente que Jesus está às portas. Não podemos, entretanto, ser aquele tipo de igreja que valoriza demasiadamente as bênçãos de Deus. Deus não quer que você valorize em excesso as bênçãos dele. Pastor, quando é que eu valorizo uma bênção de Deus de maneira que incomode Deus, de maneira que Deus não gosta, de maneira que Deus não aprecia? Onde é que está a linha divisória? A linha divisória é a seguinte: mais importante do que os milagres de Deus é a tua comunhão com Deus. Deus não quer que você valorize os milagres acima da tua comunhão. Há muitos. Eu estava lendo um livro essa semana e no livro o autor falou de uma estatística que eu não vi em outro lugar, mas vou passar para vocês porque é um autor respeitável. John Bevere, está vivo até hoje, é um dos grandes autores norte-americanos vivos, comentaristas da Bíblia. E ele, num dos seus livros, ele diz que, segundo essas estatísticas lá nos Estados Unidos, de 100 pessoas que se convertem, 80 se desviam rapidamente. Ou seja, o exército dos desviados é imenso. E pasmem os senhores e as senhoras e as jovens.
Isso acontece com as pessoas dentro da igreja. Muitos não saíram da igreja, mas têm dentro da igreja vida e comportamento de desviado. Estão dentro da igreja, claro que não estão no corpo de Cristo. Claro que não estão na Universal Assembleia dos Santos. Então, que igreja é essa? É a denominacional. Eles fazem parte de uma denominação sem fazerem parte do corpo de Cristo. Têm carteira de membro, são batizados nas águas e não fazem parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque não lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Estão entendendo? Então, o grande perigo do milagre na nossa vida somos nós. O que faremos com o milagre? Não podemos amar a bênção mais do que o abençoador. Não podemos amar a bênção, o milagre, a vitória. E nesse ponto, cuidado, igreja. Porque nossa igreja é uma igreja de milagres. Pelo menos eu tenho recebido vários milagres na minha vida. Entenda em nome de Jesus Cristo. Você não pode amar a bênção mais do que o abençoador. Você não pode amar a bênção mais do que amar o desejo de estar na presença dele. Você não pode amar o milagre, caçar o milagre, abraçar o milagre efusivamente e não está importando-se muito em lavar as vestes. Porque não lavando as vestes, você não está na presença de Deus. Se eu não lavar minhas vestes, se eu não me arrepender, estou fora da presença de Deus rapidamente. Deus me trata como morto. Isso é muito sério. As igrejas pentecostais correm esse perigo. Perigo de amar demais as bênçãos. Os crentes das igrejas pentecostais correm esse perigo de serem caçadores de bênção e não estarem nem aí se tem uma vida que agrada a Deus ou não agrada. Não estão nem aí se Deus está se importando com o testemunho de vida ou não. Nem aí eu estou exagerando. De vez em quando dá uma choradinha. Dá uma choradinha. Entende? E eu me incluo nisso. Todos nós estamos nisso. Quanto mais uma pessoa é abençoada, maior é o perigo que ela corre. Ser um idólatra da bênção. Ser um idólatra do milagre. Eu fico triste com pessoas que são caçadores de visão e revelação. O que é um caçador de visão e revelação? É que não vai a um culto se não tiver visão e revelação. Ou se vai, está olhando para o relógio o tempo todo para ver a hora que vai acabar. Pessoas que vivem a semana toda longe da própria igreja, mas buscando os poços de Jacó de visões e revelações. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque gera um vício. Gera um vício. E o vício, por natureza, ele é perigoso. Ele te condiciona. O único interessado em que você esteja condicionado em buscar vitória, buscar bênção, buscar o milagre, e não se preocupar tanto com lavar as vestes, é o diabo.
O diabo, como é que ele tenta os pentecostais? A amarem o milagre, se apaixonarem no milagre, se enamorarem do milagre, transformá-los em perseguidores de milagres e bênçãos e vitórias. Veja bem, todo pastor pentecostal, de igreja pentecostal, ele tem que flutuar dentro da palavra de Deus. Ora falando de milagres, e ora levando o povo a lavar as vestes. Há pessoas que só frequentam cultos que falam de milagres, de bênção e de vitória. Pega no nosso hall de títulos de cultos da igreja, por curiosidade, eu nunca peguei, tá? Estou fazendo uma avaliação aqui, mas sem... É possível que a maioria dos títulos sejam de vitória. É possível. Se isso for verdadeiro, estamos diante de um problema. Porque acabamos nos transformando numa igreja cuja palavra pregada é só palavra de vitória, palavra de bênção. Algumas igrejas é quase que proibido vir um pregador de fora e se atrever a pregar uma palavra de conserto. Eu era um dos poucos pregadores aqui da Redondeza que tinha essa liberdade. Mas muitos... E tinham por pastores temerem, outros por agradecimento, gratidão. Não que concordasse. Porque no domingo seguinte voltava a palavra de vitória por mais 6 meses. As pessoas... Por causa da natureza humana, elas amam a palavra de vitória. Ninguém tem tendência a amar a palavra de consagração. Ninguém tem tendência de amar a palavra de sois santos, sejam santos como eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém tem essa tendência. A nossa tendência natural são as palavras de vitória. Nós buscamos com maior ênfase as palavras de vitória. E isto é um grande perigo para a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque ficamos sólidos, fortes em palavras de vitória. E somos débeis. Completamente débeis em palavras de santidade. Chama um pregador para uma vigília, é palavra de vitória. Se chamar para a Santa Ceia, o cara vai fazer uma força. Ele vai violentar a natureza humana para trazer uma palavra de conserto. E mesmo assim, se o pastor autorizar. Tem pastor que não autoriza. Esse desequilíbrio, ele está levando multidões de crentes a perderem a salvação. Como crerão se não houver quem pregue? Se eu não me arriscar trazer uma palavra ingrata dessa, vocês acabam desviando. Você está entendendo? Mas não vão parar de procurar milagre. Até o ímpio procura. Não vão parar de procurar bênçãos. Até o ímpio procura. Esse é o ponto sério. Seríssimo. Por essa razão que Deus os levou ao Monte Horebe, não a Canaã. Porque primeiro Deus precisava iniciá-los no conhecimento de Deus. Eles precisavam se limpar as suas vestes, entrarem na presença de Deus e terem prazer da santidade de Deus.
Se você for um crente pentecostal e você não se nutrir de palavras da Bíblia, de santidade, tu não vai ter prazer na santidade de Deus. Ela vai ser fardo para você. Ela vai ser suplício para a tua alma. Suplício, fardo. Hoje em dia, dentro das igrejas, as palavras de salvação, de consagração, de santificação, de lavagem das vestes, são palavras que estão desprezadas. São palavras jogadas para o canto da igreja. A ênfase hoje totalmente está nas palavras de vitória. Evangelho da autoajuda. O cara vai ali na livraria, 10 passos para a felicidade. Bota um título evangélico e prega na igreja. O povo gosta. É por isso que eu peço a vocês, sejam igreja bereana. Avaliem a comida. Deus agrada-se do pastor, que o pastor é como um garçom, um servidor de alimento. Deus se agrada do pastor quando o pastor serve alimentos variados, de valores nutritivos variados. Fujam da igreja viciada num tipo de alimento. Isso leva o corpo a adoecer. A pessoa que se alimenta de um tipo, ou 2, 3 no máximo, tipos de alimentos, todos os dias, meses a fios, ela vai ter deficiência num monte de sais minerais. Ela vai ter deficiência comprometendo a saúde dela, arriscando a morte dela, em ausência de muitas vitaminas. Assim é a igreja na mão de um pastor. Se o pastor não é um bom garçom, se ele não tem corda para servir alimentos de variedade, de nutrientes, a igreja é a mais infeliz das instituições da terra. A igreja na mão desse cara. O povo é o mais infeliz da terra. O povo está, muitas vezes o povo está desnutrido espiritualmente. Só com palavra de vitória e milagre e cura e isso. Não sai dessa canção, dessa cantiga. Eu peço a vocês, em nome de Jesus Cristo, corremos muito esse risco nos dias de hoje, porque temos 20, 30, sei lá quantos cultos tem a igreja hoje, durante a semana. Aqui tem líderes de culto. Se todos entenderem a preocupação de Deus, veja, era um povo de Deus. Era um povo do Senhor. E rejeitaram todos o Senhor. Não fale Deus conosco. Fale Moisés. Porque Moisés é humano. Tipo assim, Moisés vai entender nossas carências, nossas deficiências. Deus não. Deus está lá preocupado com santidade, santificação, separação do pecado. Isso é pesado demais. Eu gosto do evangelho que crente uma vez salvo, está salvo para sempre, pronto. Agora é só milagre. E tem uns filhos das trevas aí com título de pastor que prega isso. Agora é só milagre.
Eu sou um predestinado. Vou para o céu. Quando chegar no céu, se me perguntarem por quê, eu sou um sortudo. Deus me elegeu, caí na sorte de Deus. Que Deus mau caráter, terrível. A Bíblia diz que o verdadeiro Deus não faz acepção de pessoas. Que negócio é esse? Mas é isso que a plateia quer. As igrejas que mais lotam são as igrejas de quê? Palavra de vitória. Bênção todo dia. Bênção todo culto. Concerto não é proibido. Deixa eu falar de uma coisa para vocês. Vamos aprofundar isso aí. Estão preparados? Olha aqui. Há dois extremos nessa área da consagração. Dois extremos. A igreja de antigamente, inclusive eu já pertenci a ela, aquela igreja, ela impunha toda a responsabilidade, toda ação de proteção à santidade do crente ao próprio crente. Todo o encargo ficava nas mãos dos crentes. Como? Bom, a igreja começou a estabelecer regras para esses crentes da seguinte maneira: tamanho de vestido, mulher que solta cabelo e mulher que prende cabelo. Mais santa é a mulher que bota o coque, para não mostrar sensualidade. Tudo nas costas do crente. A mulher que bota o vestido abaixo do joelho não é considerada uma pessoa pura. Ou melhor, acima do joelho, não é considerada uma pessoa pura. Vivemos essa triste realidade no seio das igrejas por muitos anos. E ainda há igrejas assim. Qual é o problema dessa teologia? É que uma mulher pode estar de vestido longo, cabelos presos, coque na cabeça, e você pode bater os olhos nos olhos dela e ver um demônio de sensualidade. E aí? É por isso que a palavra de Deus diz assim, abram lá, Segunda Coríntios 7:1. Ora, amados, segundo o livro de Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Corinto que há uma santidade que ela protege a carne. Ela vem da carne. E se a santidade só se preocupa com a carne, ela não está completa. Ela não está completa. Por isso ele diz, purificando-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. E ele dá o segredo. No final ele diz que o segredo está em nós procurarmos nos aperfeiçoar na santificação do temor a Deus. Do temor a Deus.
Modernamente, qual é a igreja, qual é o tipo de igreja que existe modernamente nessa área? Modernamente, o evangelho que se prega nessa área de santificação é o seguinte: olha, quer saber de uma coisa? A única distinção entre o crente e o ímpio é que o crente crê no Senhor e ama a Deus. O ímpio não crê no Senhor, não quer relacionamento com Deus. Essa é a outra extremidade. Cada um vista-se como quer, cada um se comporte como quer, cada um haja como quer, tenha liberdade. Aí começa a pregar a Bíblia. O Espírito de Deus é o Espírito de liberdade. A igreja vai à loucura. Dá para entender? Numa extremidade, coloca-se uma santidade cuja preocupação está com a carne. Na outra extremidade, coloca-se a responsabilidade unicamente no sangue de Jesus Cristo. Não há distinção nenhuma outra. Eu estou em Cristo, o sangue de Jesus me purifica, independentemente de como eu ando, de como é o meu modo de vida. Quantidade inumerável de mensagens construídas a partir da Bíblia. A partir da Bíblia. De um lado, restrição à carne. De outro lado, liberdade total. Crendo-se que o amor de Cristo, o sangue de Jesus, nos purificará de todo o pecado e apagará todas as manchas que eventualmente eu houver praticado no meu cotidiano. Vocês creem num lado ou no outro? Eu vejo Satanás nos dois lados. No primeiro, porque vestido longo não quer dizer nada, calça comprida não quer dizer nada, gravata não quer dizer nada, paletó menos ainda. Nada, nada, nada. Se disser alguma coisa, está dizendo que está tapando a carne. E aí? O que isso significa? Nada. Nada. Nada na esfera da santificação tem valor se só se preocupa com a carne e não considera o Espírito. A grande questão é para aqueles filiados na primeira opção. Muito bem, estão controlando a carne, está bonito. E o Espírito agora, como é que está? Porque eu estou olhando para você. Comentário, tá, gente? Estou olhando para ninguém aqui. Estou olhando para você e estou vendo um demônio de sensualidade em você. E é um demônio. E o demônio está por quê? Porque a preocupação da santidade estava com a carne. O demônio entrou pelo Espírito. Aleluia. É por essa razão que o apóstolo Paulo, ele vem e dá como solução. A genialidade de Paulo é maravilhosa. Ele dá como solução qual? Ele faz a humanidade ser coparticipante da santidade com a divindade. Dá para entender? A tua humanidade tem uma obra a ser feita na santidade, a partir da tua humanidade. Você tem uma responsabilidade. Há uma obra em que a tua humanidade tem que estar comprometida com essa obra.
Mas isso não quer dizer que a tua humanidade possa alcançar a perfeição da obra. E a perfeição é o que Deus quer. Ninguém consegue alcançar a perfeição em termos de santidade a partir dos seus esforços pessoais. Não consegue. Porque Paulo disse que não devemos nos preocupar só com a carne, mas com o espírito. E aí, como é que a humanidade vai acionar alguma correção no espírito? Precisamos da divindade. Deus é espírito. Vocês estão entendendo? Deus é espírito. Então, preste atenção. O caminho bíblico é o caminho intermediário. Qual é o caminho intermediário da santidade? É o caminho em que os esforços humanos são exigidos por Deus. Mas Deus reconhece que os esforços humanos não serão suficientes. Então, vem o amor de Cristo, a graça do Senhor, que age no nosso espírito para nos capacitar. Ou seja, em termos de santificação, não existe forte na terra. Não existe homem forte. Não existe mulher forte. O homem e a mulher precisam da divindade. Eles precisam da graça de Cristo Jesus. Precisam manterem-se dependentes do amor de Deus. Ou seja, em resumo, cuidado com o tema santidade, consagração. Cuidado com o tema santificação. São temas que não podem ser considerados à luz da carne somente. Vou pegar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos que eu convoque aqui um jejum para toda a igreja num dia determinado. Nesse jejum, vamos supor um jejum de 12 horas do dia, ninguém pode comer espécie de alimento algum durante 12 horas, só pode beber água e pronto. E vamos oferecer no dia determinado esse jejum em prol de alguém que está enfermo. É um exemplo que eu estou dando, criei agora. De nada vai servir esse jejum enquanto ele for um jejum de comida, pura e simplesmente. Entenda, capítulo 58 de Isaías, o povo de Israel jejuava de comida. E eles abandonaram o jejum e reclamavam com Deus. Vamos jejuar mais nada, de que adianta nós jejuarmos? Eu não estou vendo fruto nenhum. Eu fico sem comer, faço jejum de 10 dias, de 12 dias, 30 dias, fico sem comer e não resolve nada, não vejo sinal nenhum, não acontece nada. Já aconteceu isso com alguém aqui? Levanta o braço. Só eu e a Fátima. A parte mais importante do jejum não é a abstinência de alimentos. A parte mais importante do jejum é você usar o período do jejum para buscar a Deus. E como é que eu vou fazer isso sem sair da internet? Como? Eu recebo
mensagem 30 por dia. Não existe crente de outra igreja com mais sonho do que os dessa igreja. Vai sonhar assim lá longe. Aleluia. É uma penca de sonho toda hora para interpretar. Conselho para dar. Gente pedindo oração. Como me dedicar a buscar a Deus? Só apagando a internet. Então, nunca faça um jejum a Deus indo para a internet. Não faça, porque será sacrifício de tolo. Nunca faça um jejum a Deus e resolve durante o jejum, você está muito cansado de ler a Bíblia, você vai ver um bom filme no Netflix. Você destruiu o teu jejum. Porque o jejum, entenderam o cerne da mensagem? A menor parte é a comida, é a carne. A parte mais importante do jejum é a tua ligação com o Senhor. É você se manter buscando a Deus. Pastor, se for assim, eu não vou poder jejuar. Eu trabalho todo dia, 8 horas por dia. Jejua no sábado. No sábado eu vejo minha mãe, papagaio, eu vejo o pai, vejo isso, vejo fulano, vejo cicrano. Jejua no domingo. Mas no domingo não adianta, então não jejua. Porque você só tem 2 opções. Fazer um jejum e dedicar o período de jejum integralmente a buscar o Senhor, ou então fazer greve de fome. Faz greve de fome e chama de jejum. E não espere de Deus nada. Estou sendo claro? De nada adianta. É isso que acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel jejuava, mas continuava vendendo as suas coisas, fazendo os seus negócios. O povo de Israel jejuava e continuava lendo o jornal lá de Jerusalém do dia. O povo de Israel jejuava e se visitavam mutuamente entre eles para bater papo, conversar fiado sobre o Flamengo, o Vasco, o Corinthians. Entende? Essa maneira de jejuar é que anula o jejum. Porque o jejum tem uma parte física, a abstinência de alimento. Mas ele tem uma parte espiritual, que é a mais importante. Assim, a santificação. A santificação, a santidade, consagração, são processos que a humanidade, o meu lado humano, físico, tem que contribuir junto com a divindade. Não aceitem de nenhum pastor, de nenhum pregador, anular a contribuição da parte humana. Não, eu não tenho que praticar esforço nenhum. Jesus já sacrificou tudo. Tenho que fazer esse sacrifício, não. Não. Ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Purifiquemo-nos, lado humano, ação humana. Primeira Tessalonicenses, aliás, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, versículo 15, capítulo 1. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem. Agir com santidade, crescer em santidade nas tuas obras, no teu atuar, no teu falar, no teu agir. Em todas as áreas da tua vida, você torna-se corresponsável pela santidade.
Não é que Deus não esteja responsável. Não é que o sangue de Jesus não esteja responsável. O sangue de Jesus continua nos purificando de todo pecado, mas ele não tira de nós o nosso dever, a nossa obrigação. Purificamos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aleluia. Bom, em conclusão, irmãos, em conclusão, primeira conclusão: nunca interprete um versículo sem considerar os contextos próximos e o mais remoto possível, ok? Segunda conclusão: cuidado, porque Deus não tem santidade, Ele é a santidade, Ele é santo. A Bíblia diz em Hebreus: segui a paz com todos e segui a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus não falou sem as quais. Ele não se refere à paz no final. Ele fala só da santificação, sem a qual. Porque ele sabe que a paz nem sempre podemos seguir com todos. A própria Bíblia diz isso. E por isso que ele bota no singular no final e diz sem a qual referindo-se à santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Outra conclusão: somos uma igreja pentecostal. Toma cuidado. Não valoriza demais os milagres. Não valoriza demais as bênçãos. A palavra de Deus, ela é muito clara. Nós temos que nos santificar, e o instrumento de Deus para nos santificar é crescermos no temor do Senhor. Ok? Examine-se, pois, cada um a si mesmo e julgue-se. Julgue-se. Como é que está o teu temor para com Deus? O que é temer a Deus? A Bíblia é muito clara quando ela diz em Provérbios 8:13: temer a Deus é odiar o mal. Temer a Deus é abominar o mal. É tornar-se inimigo do mal. Então, cada um afira seu coração, cada um afira a sua comunhão com Deus, cada um examine as condições das suas vestes, se precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro, purificadas ou não. Cada um afira tudo isso. Por que razão? Porque Jesus está às portas. O arrebatamento está mais próximo do que nós podemos calcular ou imaginar. As decisões que seriam para você tomar lá na frente, tomem hoje. Tomem agora. Não adia essas decisões. Decisões que protegem a tua santidade, a tua pureza diante de Deus. Lembre-se, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual a santificação ninguém verá a Deus. Não se engane. O diabo vai tentar enganá-los, o diabo vai tentar me enganar também. Eu sou tão carente da palavra de Deus quanto vocês. Eu sou tão carente da misericórdia de Deus quanto vocês. Eu sou tão carente da longanimidade de Deus quanto vocês. Não sou diferente. Não existe mais forte nessa área, nem menos forte. Existe aquele que tem temor a Deus e o que não tem. Existe aquele que está mergulhado no Espírito Santo e aquele que está nadando no rio do Espírito.
mas não mergulha, não vai para a profundidade. Vai para a profundidade em nome de Jesus Cristo. Amém? Podem estar de pé em nome de Jesus. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Peço a todos os líderes de culto que reduzam a ênfase de pregações voltadas para a bênção e para milagres, curas. Reduzam um pouquinho, não precisa reduzir muito não, tá? Qualquer mudança é bem-vinda, tá? Assumam um compromisso diante de Deus de pregar sobre essa outra parte do Evangelho, tá bom? Aí nós vamos nos tornar uma igreja equilibrada. Não podemos estar assim, desequilibrado. Um peso grande de preocupação com milagres, ênfase com curas, em prosperidade e santidade, quase que proibido pregar. Não faça isso em nome de Jesus, tá bom? Não agrade só a carne, agrade o Espírito. Aleluia. Louvado seja. Não se preocupe só com a carne, mas também com o Espírito. Querido Deus e eterno Pai, te dou graças em nome de Jesus pela vida de cada um nesta manhã, meu Pai, que teve o privilégio, Senhor, de entender essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, prepara a terra fértil do coração dos teus filhos. Aduba esta terra, Senhor, para que, Senhor, a tua palavra sempre, sempre caia e germine vida, Pai, e produza frutos a partir dessa semente que é a tua palavra, que contém espírito e vida, Pai. Produza frutos na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sejam santificados na língua. Sejam santificados na voz. Sejam todos santificados pelo poder do sangue de Jesus, mediante o amor de Cristo, a graça de Jesus. Sejam santificados no coração, nos sentimentos do coração. Sejam santificados nos pensamentos da mente, santificados na alma. Tenham as vestes lavadas em nome de Jesus Cristo, purificadas no sangue do Cordeiro, em o nome de Jesus. Que nenhum se perca nesta igreja, para a glória do nome de Jesus, para a glória do Evangelho de Cristo. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua mente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu espírito em nome de Jesus. Eu abençoo o teu corpo físico em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de transtorno, de ansiedade. Eu repreendo todo espírito de tristeza nessa igreja. Eu repreendo todo espírito de depressão nessa igreja. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Eu tomo controle de todo demônio de infelicitação, todo demônio de divisão, de contenda, de murmuração. Eu tomo controle de todo espírito maligno, de enfermidade, de doença, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu cancelo, anulo, na autoridade do sangue de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, toda obra de Satanás na tua vida, toda obra de Satanás na vida de tua família, seja anulada, seja cancelada, em nome de Jesus Cristo. Pai, toma o controle dos teus filhos, Pai. Toma o controle da minha vida, toma o controle de meus pensamentos, toma o controle de meus sentimentos, toma o controle dos sentimentos de teus filhos, dos pensamentos de teus filhos, toma o controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece teus filhos, meu Pai, em buscarem, terem mais temor do Senhor,
Fortalece teus filhos a se aperfeiçoarem na santificação, Senhor, porque eles se aprenderam hoje que o aperfeiçoamento na santificação depende deles crescerem no temor para contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu os abençoo para louvor da tua glória, Senhor. Para que eles não sejam confundidos naquele grande dia, Pai. Vem, Senhor Jesus, arrebatar a tua igreja, Senhor. Vem, Senhor da glória, desce sobre essa terra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, e leva a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que nenhum se perca, meu Pai. Nenhuma mulher se perca, nenhum jovem se perca, nenhum homem se perca, nenhuma criança se perca, meu Pai, das tuas igrejas, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo, Senhor, o deitar, o levantar, o caminhar dos teus filhos para louvor da tua glória, para a glória da tua presença, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Pai, toma o nosso ofertório em tuas mãos, Pai. Vamos te louvar agora.